Muito bem, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando então nossa conversa deste ano, que é uma conversa já historicamente, digamos assim, combinada com todos os amigos. Tá? No início de cada ano, eu converso mostrando o que eu estou observando, o que eu estou achando interessante, o que eu estou entendendo como os principais ativos para o ano que está iniciando. Tá? Então, não poder ser diferente agora em 2026, fizemos em 2024, 25, 26, e agora então vamos olhar o que eu estou entendendo como os principais movimentos para o ano que está acontecendo, já antevendo um ano mais complexo, um ano mais volátil. A gente sabe que o ano acaba sendo um ano bem mais complicado, na medida em que a gente tem uma eleição presidencial no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos eleições nos Estados Unidos, eleições de midterms, que são as eleições de meio de mandato. E, ao mesmo tempo, temos também um mercado americano já vindo de uma sequência forte de alta, bastante. Algumas pessoas suspeitando a possibilidade de uma bolha da inteligência artificial, outras pessoas falando da possibilidade iminente de um derretimento do dólar após, eventualmente, o BRICS começar a adotar outras moedas para fazer suas negociações ao invés do dólar. Então, uma série de barulhos acontecendo no mercado que dificultam muito as tomadas de decisões da maior parte dos investidores. O fato é que se nós não tivermos bons planos, e se durante o nosso plano nós não tivermos pensado em todas as alternativas possíveis, nós vamos ter problemas ao longo do nossa, digamos, da execução desses planos e, ao mesmo tempo, da execução da nossa atividade no dia a dia, no ano que está iniciando. E por isso, então, acabei construindo alguns planejamentos para o ano que está iniciando e vou compartilhar aqui com vocês o que eu estou pensando em fazer. Inicialmente, já comentamos isso no ano passado, mas vale reforçar com vocês, existe um ciclo chamado ciclo decenial do Dow Jones e do S&P 500, o ciclo de 10 anos, tá, em que eles observaram o retorno do investimento do Dow Jones em cada ano, os anos terminam em 0, o ano termina em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, assim por diante, e compuseram este gráfico que vocês estão vendo aí, que demonstra para nós nitidamente que o ano que termina em 0 costuma ser um ano que marca topos no mercado de Dow Jones, inclusive com um retorno negativo. O ano que termina em 1 e 2 também. E o ano que termina em 3, sendo o ano mais forte, que inicia e geralmente marca o fundo da década. O ano que termina em 5, no caso a gente teve o ano que termina em 5 ano passado, que foi 2025, sendo o ano mais forte da década, em termos de retornos médios de 1896 até hoje. O ano que termina em 6 é um ano lateral em alta, historicamente falando os retornos são positivos, mas não é nenhum retorno brutal. E anos que terminam em 8 costumam ser anos de fortes correções. Então nós estamos dentro de um ano que termina em 6, que pela estatística é um ano que é uma alta, mas não é uma alta muito uau, é uma alta, tá? Um movimento retorno positivo. O ciclo presidencial que nós estamos vencendo aqui no Brasil, ele existe. Tá? A gente sabe que o ciclo presidencial é a resposta do mercado financeiro para a eleição do presidente daquele país. E ele funciona de que maneira? Esses dados aqui são mais para o mercado americano. O ano anterior à eleição do presidente, a eleição presidencial, a bolsa sobe forte. Por quê? Porque o presidente que está no mandato, ele quer se reeleger, então ele vai gastar, ele vai injetar gastos públicos, ele vai fazer com que a economia ande mais forte, e isso faz com que a bolsa suba bem naquele ano. O ano seguinte à eleição, que seria o segundo ano do mandato, acontece um recuo no retorno daquela bolsa. No caso do mercado americano, é o segundo ano de mandato do Trump, portanto eu esperaria um ano mais moderado no mercado americano este ano. Só que aqui no Brasil nós estamos no ano véspera de eleição presidencial. Então nós teremos uma eleição este ano, então provavelmente nós estamos justamente no ano em que o governo fará de tudo para que a bolsa suba e suba bem. Isso significa investir mais gastos públicos. Esses gastos públicos eles impactam diretamente construtoras, eles impactam diretamente varejo, eles impactam diretamente esses setores e, portanto, eles são setores beneficiados no ano que está iniciando, no ano de 2026 para 27. No cenário econômico americano, tá, a gente não tem sinais de recessão ainda. O desemprego nos Estados Unidos continua baixo, não é algo que preocupe ainda. Apesar da geração de empregos estar extremamente baixa, e está de fato, nós ainda não estamos vendo demissões, por enquanto,
que estejam elevando o nível de desemprego no mercado americano. E por que eu digo por enquanto? Porque existe sim a possibilidade de nós termos ao longo do ano as empresas começando a demitir seus funcionários pela utilização de inteligência artificial cada vez, digamos assim, mais imediata e mais premente, e isso produzir o desemprego mais forte. Isso seria um sério problema para a economia americana, porque basicamente eles estão conseguindo produzir poucos empregos nesse momento. Talvez seja nos níveis de produção de empregos mais baixos da história americana. Aqui, novamente, acho que o indicador básico que a gente tem que estar muito atento ao longo do ano inteiro é a quantidade de empregos gerados para os Estados Unidos. O ciclo continua sendo positivo, existe realmente o receio de um crash, tá? Segue assombrando pessoas, não tem nenhum sinal confiável de que isso vai acontecer agora, este ano, o ano que vem. É tudo crença, é tudo a baba venga, então é aquela, digamos assim, Nostradamus russa, que diz que ia ter um crash, e aí vão acreditar nesse crash, é porque o Nostradamus disse que em 2026 um poder antigo ia cair, então talvez o mercado americano quebre. Então, cara, por enquanto é só isso que existe. Só isso que existe. Não existe nada de fato ou concreto de que 2026 será o ano que nós teremos o crash no mercado americano. Não tem. O desemprego, como a gente está olhando aqui nos dados do Fred, são um desemprego mantido, normal, tranquilo, já tivemos níveis muito mais altos, tivemos perto de 10% lá em 2010, tivemos 10% lá em 84, 85, em 2020 também tivemos por causa da pandemia. Estamos em níveis extremamente confortáveis de desemprego no mercado americano, o que não significa então que nós possamos nos desatentar em relação à produção de emprego. A inflação segue observação. O Fed parece que o Fed nos Estados Unidos ele tem duas missões: controlar a inflação e manter nível de emprego adequado para a população. Então ele tem dois chapéus. Neste momento o Fed tirou o chapéu da inflação, ele não está mais preocupado com a inflação, ele está preocupado com o emprego. Então ele agora está preocupado com o emprego, então automaticamente está reduzindo a taxa de juros para conseguir aumentar a quantidade de empregos e conseguir com isso garantir que as pessoas consigam ter seu emprego disponível. A criação de empregos segue extremamente baixa. De 2020, a gente teve a pandemia destruindo a criação de empregos violentamente, e a gente conseguiu ter uma recuperação após 2020, mas agora volta para cair para níveis muito, muito preocupantes. Então, já que o Fed abandonou a ideia e jogou a toalha em relação de controlar a inflação, ele está mais preocupado agora realmente de manter empregos, eles devem reduzir um pouco os seus juros, devem conseguir fazer uma lenta redução dos juros ao longo das próximas reuniões. Essas taxas elas podem ficar como elas estão até mais ou menos abril ou maio, aqui no Brasil especialmente. E talvez aqui no Brasil a gente tenha uma pressão maior do governo para baixar a taxa de juros e conseguir com isso aumentar ainda mais a quantidade de empregos disponíveis no Brasil. Quando a gente olha isso e entende os juros americanos nesse nível atual e uma redução da taxa de juros aqui, geralmente o Fed costuma reduzir os juros quando ele observa a possibilidade de uma recessão mais para frente. Ele não está observando isso ainda, pelo menos não em sinais muito claros. E normalmente, quando acontecem processos de recessão, o resultado das empresas piora. Por que eu digo normalmente? Porque no momento atual que a gente está vivenciando, meus amigos, nós estamos olhando uma economia completamente diferente daquilo que nós estávamos acostumados, daquilo que os economistas, daquilo que todo mundo estava acostumado. É possível que nós vejamos realmente um recuo da taxa de juros americana sem aumento no número de empregos nos Estados Unidos. É possível. Assim como é possível que nós vejamos realmente, inclusive, uma recessão, desemprego subindo nos Estados Unidos, com o resultado das empresas se mantendo bom, alto e até crescendo. Por quê? Por causa dessa mudança tecnológica que nós estamos vivenciando e que as empresas conseguem ligar uma IA para fazer o trabalho de 3 ou 4 pessoas. Essa IA ela custa menos para a empresa, então ela aumenta o lucro da empresa e aumenta o desemprego. Então talvez nós estejamos na berlinda de uma modificação radical de toda a estrutura econômica, de toda a forma como a economia deve ser gerida daqui para frente, nos próximos anos. E como é que o Fed vai conseguir manter as pessoas empregadas se os empregadores estão demitindo elas e substituindo por IAs? Essa é
sem dúvida alguma, senhores, a pergunta mais difícil que nós temos para os próximos anos na humanidade. Estados Unidos, Brasil, o mundo todo. À medida que as empresas forem substituindo cada vez mais sua mão de obra por IAs, o que essas pessoas vão fazer da vida? O 2025 foi muito forte? Foi muito forte. Como geralmente os anos terminam em 5 são muito fortes. Então lembre-se, em 2035, bolsa forte. 2045, bolsa forte. 2055, bolsa forte. Lembre-se disso. Então, a minha leitura para 2026 vai ser uma realização de lucros no primeiro trimestre, sim, é o que eu estou esperando. Tá? Eu espero que haja uma realização de lucro agora no primeiro trimestre, em janeiro, fevereiro, mais provavelmente para fevereiro, comece uma realização de lucros no mercado americano, com um recuo, então, dos preços para reduzir um pouco o PL que estava mais alto na Bolsa Americana. Tá? Isso não significa uma mudança de tendência, isso não significa um crash, isso não significa absolutamente nada. Tá? Isso significa apenas uma realização de lucros que é o natural que acontece depois de um forte movimento de alta na Bolsa. Nós vamos ter a eleição de midterm nos Estados Unidos, isso deve mexer o mercado, porque a gente sabe que se o Trump perder o apoio do Congresso, ele praticamente fica castrado em tudo que ele pretende fazer. Então, nos meses de maio e junho, eu esperaria o mercado americano podendo fazer algum tipo de topo principal, inclusive bitcoins. Então, estou atento em relação a isso. Tá? E a gente poderia ter ou uma forte correção no mercado americano, e com isso o nosso PL reduziria rapidamente, ou então as empresas americanas conseguiriam subir o seu lucro por ação, talvez através da redução de cortes pessoal, e com isso diminuir o PL através de uma melhoria do lucro. Tá? Porque como o PL é basicamente um indicador feito pelo preço da ação dividido pelo lucro líquido produzido por ação, se a gente quer que o PL caia, ou a gente reduz o preço, ou a gente aumenta o lucro. São as duas formas possíveis. Tá? E nesse caso, se a gente entender que as IAs vão conseguir passar a produzir um resultado cada vez melhor nas empresas, nessa situação nós poderíamos ter uma manutenção da alta do mercado americano, mesmo com o PL alto, porque o PL cairia pelo fato de que o lucro das ações subiria rapidamente, apesar das pessoas estarem desempregadas, que é um problema sério. Tá? Então, para que a gente observe realmente um cenário de lucro por ação crescendo, nós temos que ver um PIB crescendo muito forte, uma desoneração de impostos, redução de gastos públicos, que o Trump tem feito, e ao mesmo tempo, talvez, infelizmente, demissões. E ainda por cima, a gente tem o mercado americano, a economia americana é extremamente endividada, tá? Com a necessidade de controlar e reverter esse endividamento. O que faz com que os americanos tenham como objetivo maior, nesse momento, modificar um pouco a balança comercial deles e se tornarem mais exportadores do que importadores, e automaticamente eles querem então depreciar um pouco o dólar frente às outras moedas mundiais. O PIB americano segue crescendo e crescendo bem, tá? Surpreendentemente bem, inclusive um dos melhores resultados observados pelo americano nos últimos 20 anos, foi visto no ano passado. Então a economia americana segue em forte crescimento, muito atrelado, obviamente, ao setor de tecnologia, que continua sendo predominante no mercado americano. Tecnologia, indústria e comunicações. Então a gente teve tecnologia, indústria, comunicações e utilities batendo violentamente a S&P 500. A gente vê consumo discricionário, saúde e energia um pouco mais atrás em termos de resultados, mas ainda assim observando fortemente a possibilidade de retomar alguma movimentação de alta mais expressiva. Pelo movimento atual, tá, não tem nenhum sinal de desaceleração econômica americana, não tem, ou mesmo de crise iminente. Tá? A gente está vendo que eles estão conseguindo rolar as dívidas, inclusive. Cortes de orçamento estão sendo feitos agressivamente. E a gente deve ter alguma volatilidade entre maio e junho devido às eleições de midterms. Eu sigo comprador em tecnologia, muito comprador em tecnologia, inteligência artificial, data centers, energia, especialmente energia para alimentar todo esse fluxo de crescimento brutal de consumo de dados, esse tipo de coisa toda. E healthcare. Então, eu vou focar esse ano em tecnologia, healthcare, consumo discricionário, energia, e tem um outro setor aqui que eu não mencionei, que é setor de defesa aeroespacial, armas. Quais são as datas mais importantes que eu tenho aqui pelo ciclo para S&P 500 e Nasdaq? As datas importantes, elas estão
possíveis sinais de reversão em 13 de abril e 19 de abril, são as datas mais importantes que eu vejo aquela semana, entre 13 e 19 de abril. 26 de maio e 28 de maio, tá? Esse seria um possível topo, no meu entendimento, para o mercado americano. Estou muito atento para essa data específica, entre 26 a 28 de maio. 10 de julho seria um momento em que teria uma grande possibilidade de formarmos algum tipo de fundo, pelo meu estudo de ciclos. E 2 de dezembro seria mais um ponto de inflexão de mercado americano. Esses são os pontos mais importantes que eu vejo aqui, datas mais importantes, chaves em termos de ciclo para o mercado americano, S&P e Nasdaq. Ano passado a gente conseguiu cravar o fundo do mercado americano, 7 de abril, exatamente no momento em que o mercado fez o preço mais baixo do ano. Resumo dos ciclos, tá? Ciclo de alta volatilidade, mercado eminentemente lateral, no meu entendimento, o mercado americano. Vai ter algumas correções intensas, recuperações muito rápidas. Um ciclo que inicia com uma correçãozinha, que eu estou esperando, recupera-se depois e acelera a partir de dezembro, no meu entendimento, que seria um momento de aceleração principal para o mercado americano. Minha ideia é entrar o ano cauteloso, aguardar a correção acontecer e vou procurar uma entrada lá pelo finalzinho de abril. As principais empresas que eu vou estar observando este ano para o mercado americano são Enova e NVA, HL e HMY, são de mineração, MU, Palantir, Amphenol, Softwares, tá? ENLT, OCO, P6 e JEV, geração de energia. Farmacêuticas eu vou estar olhando a ARQT, a Zyme. Na construção vou estar olhando a DVA e a Fix. E defesa aeroespacial, HWL. Agora, também existe uma possibilidade de nós não trabalharmos com ações específicas. E isso seria muito mais sensato para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas se beneficiaria muito mais de olhar ETFs e trabalhar as ETFs do que trabalhar especificamente ações específicas. Então, uma alternativa que eu poderia fazer aqui é, ao invés de olhar aquelas ações, eu posso comprar 30% do meu capital em VTI, que é uma ETF que trabalha todo o mercado americano. Eu poderia trabalhar 10% do meu capital em QQM, que é um Nasdaq turbinado, assim, é um Nasdaq com Red Bull, né? Eu poderia trabalhar aqui 10% em VIG. VIG é uma ETF da Vanguard de dividendos, tá? 10% em VEXUS, que é ações internacionais, ou seja, com isso tu mantém uma ETF em ações internacionais, não apenas ações americanas. 10% em BOX, que é Treasuries de 1 a 3 meses, então isso aqui é a poupancinha para dia de chuva, né? É o seguro, né? É o dinheiro mais seguro de todos, é o mais conservador de todos. 10% em AIQ, inteligência artificial, é uma ETF de inteligência artificial, e 10% em NLR, que é uma ETF de energia nuclear. E com isso eu teria distribuído o meu dinheiro de uma forma bem diversificada, de uma forma bastante interessante, um pouco agressiva ainda, porque eu coloquei pouco dinheiro em renda fixa, apenas 10% em box, mas ainda assim com o potencial de ter uma volatilidade diminuída através disso. Percebam, se a gente está esperando um ano com alta volatilidade, e sim, eu estou esperando isso, então é muito mais sensato ir para as ETFs. As ETFs conseguem reduzir a volatilidade dos movimentos do mercado e com isso nos dá um nível de segurança muito mais adequado e muito mais atraente, especialmente para quem não tem estômagos muito fortes. Eu posso até resumir que talvez a aposta do ano para 2026 para mim seja realmente ETFs, em termos de menor volatilidade e uma boa rentabilidade ainda. Se eu quisesse montar uma carteira de ETFs de dividendos lá fora, Stormer, como é que você comporia uma carteira de dividendos para ter um dividendo em dólar, mercado americano? Bom, eu trabalharia colocando 20% em SCHD, que paga em torno de 4,5% ao ano de dividendos em dólar. 20% eu colocaria em VNQ, é uma outra ETF que paga em torno de 4% ao ano. 20% em BND, paga 3,5%. 20% em VTIP, 4%. VTI, mercado americano total, e 10% em VIME, que paga 3,72%. Também não seria de todo maluco se eu tirasse, por exemplo, a VIME e colocasse esses 10% em BITO, BITO. A BITO, ela basicamente é uma ETF que trabalha comprando Bitcoin
compra Bitcoin e lança opções e paga dividendos. A média de pagamento de dividendos desta BITO é em torno de 50% a 60% ao ano de dividendos. Então, se o cara coloca 10% do patrimônio dele ali, claro que está, obviamente, muito volátil, porque a gente sabe que BITO é extremamente volátil devido ao BTC ser volátil, tá? Automaticamente a gente teria uma boa pagadora de dividendos lastreada em BTC, se o cara acredita em BTC, se o cara entende que não se importaria ter 10% do seu patrimônio localizado em BTC, é uma alternativa para pagar algo em torno de 50% a 60% de dividendos, o cara vai pegar esses dividendos e comprar outras coisas com o dividendo, e com isso ele vai retirando o risco dele à medida que o mercado, que o tempo vai passando. Gosto muito dessa ideia, inclusive. Para o Brasil, tá? Com o déficit fiscal elevadíssimo, com os impostos impactando pesado na lucratividade das empresas e no consumo, com o IVA entrando, vai ser um dos IVAs mais altos do mundo, 28% de IVA, a inflação ameaçando e o dólar podendo disparar, especialmente porque podendo disparar, porque a gente está entrando num ano de eleição presidencial que, historicamente falando, o dólar sobe. Usualmente, quando entra no ano de eleição presidencial, o risco Brasil, que recebe o nome de CDS, o risco Brasil sobe. E quando o risco Brasil sobe, o dólar sobe junto. Automaticamente falando, se nós tivermos uma elevação do dólar, nossa inflação sobe. E com isso nós não conseguimos reduzir nossa taxa de juros. E se a gente não reduzir nossa taxa de juros, as empresas que estão endividadas com esses juros altos começam a sofrer cada vez mais. Então, este ano a gente teve Ambipar já sofrendo, a gente teve já Braskem sofrendo e a gente viu recentemente cenários acontecendo no Banco Master. Não se surpreendam se a gente continuar nesse nível tão alto de taxa de juros que nós tenhamos outras empresas ao longo de 2026 vindo a ter problemas de concordata, até mesmo de falência. O ano passado foi o ano recorde no Brasil de empresas, microempresas entrando em concordata e pedindo recuperação judicial. Infelizmente é o cenário atual que a gente vivencia na nossa economia. Não temos, independente de qual seja o nosso espectro político, a gente não tem como tapar os olhos. Tá? Nós estamos realmente com muitas empresas quebrando pela taxa de juros alta. Então vamos reduzir a taxa de juros? Tá? Não tem como reduzir a taxa de juros não com um déficit fiscal tão alto. Simples assim. A taxa de juros não é decidida por um canetaço, tipo assim, eu acho que a nossa taxa de juros tem que ser 3,5. Não, acho que pode ser 7. Não, pensando, vamos botar nossa taxa de juros em 12? Não, não é assim que funciona. A taxa de juros, ela basicamente ela é um reflexo da confiança que o mercado tem na capacidade do Brasil pagar suas dívidas. Vou te dar um exemplo. Se você é um cara que sistematicamente paga suas dívidas, tem um ótimo salário, tem uma boa receita e gasta menos do que você recebe, se você for buscar crédito com alguém, você consegue um empréstimo relativamente barato com uma taxa de juros barata. Agora, se você é um cara que gasta mais do que você ganha, que você tem ganhos irregulares, que você não tem uma indústria muito forte e você simplesmente consome todo o dinheiro que você tem, quem é que vai te emprestar? O cara só vai te emprestar se ele aceitar que tem um risco muito alto e para que ele queira te emprestar, ele vai querer pedir um dinheiro muito caro, vai querer pedir um juros muito alto. Senão ele sabe que não vale a pena te emprestar. Então, taxa de juros não é definida por eu quero que seja esse valor. Taxa de juros é definida por credibilidade, capacidade de pagar as suas contas, pagar as suas dívidas. A taxa de juros alta ela impede um crescimento econômico mais consistente do Brasil. Infelizmente impede. Tá? Isso piora bastante o desempenho da Bolsa também, porque a gente mencionou que isso impacta no caixa das empresas. Então, se por um lado a gente tem um ano eleitoral que costuma ser favorável para a Bolsa, por outro lado nós temos uma taxa de juros muito alta que costuma ser desfavorável para a Bolsa. Então, é um ano que o Brasil está numa tendência de alta, estamos em topo histórico, estamos em tendência de alta primária, secundária e terciária de alta. E o meu viés para a Bolsa é um viés comprador. Sim, eu tenho expectativa na Bolsa brasileira como um viés de alta, a não ser que aconteça efetivamente um crash mundial, algo totalmente fora da curva, mas o cenário que se desenha é um mercado em alta. Tá?
Então, nesse momento, olhando os fundamentos da empresa e vendo como a bolsa está realmente depreciada em termos de PL, com PL baixo, e observando sim a possibilidade de que nós tenhamos esses níveis, basicamente, estejam atraindo investidor estrangeiro, vamos venhamos, quem ganhou dinheiro ano passado na Bolsa Brasileira não foi o brasileiro, foi o estrangeiro, porque o brasileiro não comprou Bolsa Brasil ano passado. A gente viu todo um bull market silencioso em que o brasileiro não aproveitou, não surfou onda. A gente teve quase que 50% de valorização na Bolsa em dólar. Então, tu imagina, o estrangeiro veio para cá no início do ano, trouxe dólares para cá, converteu em real, comprou Bolsa Brasil, e ainda quando vai vender a Bolsa Brasil muito mais caro do que ele comprou, pegando mais reais por isso, e vai voltar a ter mais dólares porque o dólar caiu. O melhor negócio do ano passado foi vender o dólar e comprar a Bolsa Brasil. O cara que fez isso, o investidor estrangeiro que fez isso, ganhou 50% no ano. O brasileiro não comprou Bolsa ano passado, não. A pessoa física não acabou não comprando porque a pessoa física está muito assustada com a economia brasileira, a pessoa física está preocupada com o destino do país, então eles não estão comprando. O que neste momento eu entendo ser um erro. Eu estou aproveitando todos os recuos da Bolsa Brasil para comprar. Tá? Estou procurando comprar todos os recuos da Bolsa Brasil. Tá? Então, assim, qual é a carteira que eu montaria neste momento? Se eu fosse montar especificamente uma carteira, eu montaria uma carteirinha assim, ó, VEG e MBJ3, 40%. Isso dolariza parte da carteira, isso já ficaria legal. Eu não estou botando BDRs aqui, tá? BDR seria o mercado americano. BPAC eu colocaria 10%, estou pensando em botar 10% em COSE, 10% em OBTC3. OBTC3 é uma treasury company, é uma companhia ligada à BTC. Tá? Então isso aqui é praticamente como botar dinheiro em BTC, literalmente. Sabesp 3 e Tegma. Essas seriam as empresas que eu estaria trabalhando. Logicamente que a pessoa também poderia pensar, cara, montar uma carteira de ETFs. Sim. Mas olha só. Datas fundamentais para o Brasil pelos ciclos do mercado brasileiro, tá? Para o ano que vem. 19 de fevereiro é uma data de possível ponto de inflexão muito forte pelo mercado de ciclos aqui no Brasil. Então fiquem muito ligados nesse 19 de fevereiro. 25 de junho, tá? Também uma inversão forte no movimento prévio, grande chance de inversão nessa data, ou perto dessa data, pelo ciclo que eu desenhei. Se o primeiro movimento do ano for de uma queda, então eu esperaria um fundo do ano marcado entre 146,050 e 146,100. Tá? E um topo que ficaria projetado lá em 168, 169 mil pontos. Tá? Então, esses são os desenhos de datas fundamentais que eu observo para o ano que vem. Agora, se eu quisesse desenhar história, eu quero desenhar uma carteira de ETFs, que eu acho que é talvez a melhor pedida para a maior parte das pessoas, e é o que eu estou considerando fazer para o ano que vem, porque vai reduzir muito a volatilidade da minha carteira. Eu comporei uma carteira mais ou menos assim, uma carteira agressiva seria com 10% em World 11, é um ETF que trabalha 10 mil empresas no mundo, 10% em Núcleo 11, trabalha com mais setor energia nuclear, 10% que é LBR 11, as melhores empresas do setor de fundamentos aqui no Brasil, 10% em SCVB 11, isso aqui é Small Caps Brasil. 10% em DIVD11. DIVD11, empresa pagadora de dividendos. É um ETF que paga dividendos, empresas que pagam dividendos aqui no Brasil. 5% GLDX11, ouro. Eu não estou muito comprador para ouro para esse ano. Eu acho que o ouro já foi o que tinha que dar. Acho que a prata também já foi o que tinha que dar. Acho que elas vão ficar lateralizadas por algum tempo. Posso estar errado nisso, óbvio. Tá? Mas eu acho que comprar ouro neste momento, depois dessa forte alta, é ruim, é difícil. Assim como prata também. Eu colocaria 10% em LFTB11, tá? É uma ETF ligada à renda fixa Brasil. 20% em NTS11, também renda Brasil. E 15% Hold 11 BTC. Essa é uma carteira agressiva, eu sei, porque ela está pouco posicionada em renda fixa, está mais posicionada em bolsa e em criptos. Mas é que eu entendo que, no meu entendimento, a taxa de juros recuando ou caindo vai ser um pouco pior para a renda fixa no ano que vem e muito bom para a renda variável. Então, a carteira conservadora, ela teria basicamente aqui uma carteira um pouquinho mais enxuta, em que eu colocaria 10% em World 11, 10% em QLBR 11,
20% em ouro, bem mais conservador, 25% em LSTB11, né? 25% em NTS11, essas duas aqui então são renda fixa, então 50% do capital ficaria em renda fixa, ETF de renda fixa, e 10% em Hold 11. Aqui fica bem mais conservador e muito mais, digamos assim, sossegado, podemos por assim dizer. Então, nesse momento, tá, em termos de criptos, a minha carteira ficaria 10% BTC, 10% Solana, 10% Injective, 20% Pendle, 20% FET, 10% NIR. Nesse momento, até eu prefiro a Link do que a NIR. E 20% em Ripple. Tá? Se eu fosse obrigado a escolher apenas uma cripto, seria a Ripple. Tá? Essa é a minha leitura nesse momento para o cenário de criptomoedas neste instante. Espero que esse vídeo tenha sido... É óbvio que esse vídeo aqui ele não é nenhuma recomendação de compra. Eu só estou mostrando as coisas e as dinâmicas e as estratégias e as táticas que eu estou pensando em aplicar para o meu capital em 2026. E eu tento então trazer aqui algumas coisas que possam fazer sentido para o investimento de vocês, para que vocês olhem e pensem, cara, o Stoiber está pensando em colocar um pouquinho disso, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Talvez valha a pena. E aí vocês pensem se faz sentido botar na carteira de vocês alguma coisa um pouco parecida, ou digamos assim, que pegue algumas ideias do que foi apresentado aqui. Novamente, espero que esse vídeo tenha sido bastante interessante, ou que tenha trazido ideias e conceitos para vocês, e naturalmente, lá no Café Tricoiações, ou mesmo ao longo do ano, nós vamos ter muito tempo no Instagram, ou mesmo no YouTube, nós poderíamos trocar ideias e eventualmente esclarecer dúvidas que tenham ficado. Um grande abraço a todos, até mais, tudo de bom.